SRZD no Carnaval 2017, já antecipando aqui as análises para as sinopses dos enredos das escolas de samba do grupo especial. Nós vamos começar aqui falando com a Beija-Flor de Nilópolis. Então, a deusa da passarela vai trazer o enredo A Virgem dos Lábios de Mel, Iracema. O enredo da sua comissão de carnaval, composta por Laíla, Fran Sérgio, Victor Santos, André Cesare, Bianca Berentes, Cristiano Bara, Rodrigo Pacheco, Vladimir Morelenbaum, Brendo, Gabriel Melo e Adriane Lins. Né? Aí essa comissão de carnaval da Beija-Flor, que já há algum tempo vem desenvolvendo esses trabalhos, né, como um grupo, né, que atua desenvolvendo tanto a proposição do enredo quanto o seu desenvolvimento, a parte plástica, a pesquisa e enfim, tudo mais. O enredo literário, que a gente sempre vê com bons olhos os enredos literários, né, como já foi falado aqui, os enredos literários são os enredos originais, né, dos primeiros desfiles das escolas de samba. Quando não eram vultos patrióticos, eram vultos literários. José de Alencar tem toda uma brasilidade, né, tem toda um envolvimento, né, desse tipo de literatura com a cultura brasileira que nos sugere realmente algo muito propício, né, um tipo de enredo que é muito propício para a Beija-Flor. É curioso, né, que a Beija-Flor sempre foi uma escola, né, que teve uma envergadura por causa do Joãozinho 30 para temas mais assim arrojados, mais... né, mas ela também se apresenta bem, talvez por ela ter se consolidado como uma escola com o peso que tem, né? Com esses enredos densos de pesquisa, uma coisa mais fundamentada, com uma base histórica, como foi o do Marquês, que foi feito para 2016, e agora com esse enredo literário. É curioso, né? Essa obra do José de Alencar é uma obra que, para muitos, ela é um romance, mas como era uma característica desse autor, é um romance poético. Né, que tem uma forma de descrever a natureza, os elementos da natureza, a paixão dos personagens e tal, de uma forma tão lírica, que acaba se tornando algo muito poético. Então eu acho que esses elementos podem ser bem explorados de uma certa forma, né, inclusive para o samba enredo, para trazer assim, bons sambas. A Beija-Flor tem uma ala de compositores competentes nesse quesito, né? Então eu acho que é um enredo que de cara ele já traz esse acerto, porque ele traz uma simpatia do tema, né? E é bom que se diga, a gente nunca sabe até que ponto essas coisas são reais, mas assim, surgiu um burburinho de que a Beija-Flor faria um enredo sobre um jogador de futebol. E aí que a comunidade de Nilópolis deu uma esperneada. E como é bom uma escola que ouve a sua comunidade. Então assim, eles tiraram aquele enredo, que seria um enredo patrocinado, mas que não seria teoricamente bem aceito. Não se sabe se essas coisas são fato ou não, mas assim, isso ventilou e a gente está aqui falando. E acertaram com esse enredo, que me parece um enredo que tem mais a cara da Beija-Flor, que tem mais a cara do tipo de enredo que essa comissão vem trabalhando. Acho que é um tema que é favorável para o estilo, a plástica que eles desenvolvem, né, já há alguns anos na escola. Acho que é um enredo que tem a ver com essa comissão de carnaval e que deixa a Beija-Flor com cara de Beija-Flor. O que vocês acham? Eu penso assim, eu vejo com bons olhos a adoção desse enredo, porque eu não sou muito partidária de enredos meio inventados, meio forçação de barra. Este é um enredo baseado numa obra literária e me parece que a abordagem que a comissão de carnaval da Beija-Flor faz é acertada, porque mais do que uma história de amor, o romance do José de Alencar é um romance alegórico da conquista do Brasil e da América em geral pelo colonizador. E isso é mencionado na sinopse. Então, quer dizer, não se trata apenas de uma história de amor de um português que se apaixonou por uma índia. Se trata da história da colonização do Brasil, daquele elemento estranho que aqui chega e se depara com uma natureza pujante, com uma gente que era dona da terra, né? E vai discutir as relações desses dois interesses, né? Ligados, até mesmo fora deste casal aqui, ligados por amor, né? Porque o colonizador português ele se apaixona pela terra do Brasil, né? É uma colonização também apaixonada. Então eu acho a sinopse, para minha
minha avaliação, é uma sinopse um pouco longa. Ela poderia ser menos prolixa um pouquinho, poderia ser mais sucinta. Mas, diante de uma comissão de 11 pessoas, eu acho que cada um quer por alguma coisa, então acaba ficando um pouco excessiva, né? Mas acho que é uma boa... E eu sempre vejo com bons olhos enredos que têm uma concretude, ou seja, você imagina, prevê o que pode vir na avenida e só pode ser coisa boa, porque a Beija-Flor é uma escola muito competente. Inegável, a Beija-Flor esse negócio de deusa da passarela, tem a ver realmente, ela realmente quando pisa na avenida, ela pisa com garbo, né? Realmente a Beija-Flor é uma grande escola, tem uma comunidade aguerrida, que canta e canta muito, né? Eu acho que vai ser uma releitura, né, de um clássico da literatura brasileira, sem dúvida, né? E aí a Raquel me contava aqui, que eu não sou tão letrado assim, que quando a Iracema perde a virgindade, né, a imagem que se faz é como se o Brasil tivesse perdido a virgindade, né, da mata virgem, para o colonizador. Então tem essa colocação política que eu espero que seja bem aplicada, né? Não, como a Raquel colocou, não é apenas uma história de amor, uma simples, né? Não, ela tem uma conotação e tem essa coisa aqui também, a palavra Iracema, né, é uma inversão das letras da palavra América. Quer dizer, pode ser que não seja. O Hélio acha, por exemplo, que Iracema é um nome indígena, realmente tem a ver. O Iracema tem essa característica de nome indígena. Mas ficou essa coisa, né? América e Iracema são escritas com as mesmas letras. E isso é um detalhe interessante. Pode ser, né, esse conquistador conquistando a América. Eu só tenho um problema, uma preocupação séria com a Beija-Flor, que eu tenho também com outra escola, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu tenho medo que a Beija-Flor nos canse, enquanto desfile, pela quantidade, sabe, muito grande de índios. Então a Beija-Flor tem que ter essa preocupação para a gente não ficar com índio demais e sabe, do meio para o final a gente, poxa, vem mais índio e mais índio, sabe? Agora, que é um enredo bonito, é um enredo clássico, né? Um enredo com cara de anos 50, né? O primeiro samba enredo que eu aprendi na minha vida era de uma escola, eu não vou lembrar o nome, acho que era Diadema de Rocha Miranda, e era sobre José de Alencar, né? O primeiro samba enredo que eu aprendi na minha vida, até na Rio Branco, está numa escola que eu assisti lá. Mas, o Império Serrano fez o enredo O Guarani em 1952. Você tem uma ideia, também era do moda José de na Alencar, época, né? Então, quer dizer, eu acho que é um belo enredo, é uma bela sacada, mas sabe, vamos torcer para que seja ousado, para ter a ousadia, porque a gente não vai ver índio mais índio, e é um tema, o índio é um tema, não vai ser gasto, mas já usado bastante vezes, né? E a gente tem uma outra escola, a gente vai falar daqui a pouco, Imperatriz também vem com índio, só que no caso aí do Pantanal, né, do Xingu, mas eu tenho medo desse excesso plástico de índios acabar cansando um pouco. Nesse sentido, o enredo indígena, ou indianista, sei lá como queiram, ele tem a mesma questão do enredo afro, que acaba sendo louvado, mas ele tem algumas recorrências. Aí vale lembrar que a sinopse também frisa muito a questão do romance ter como pano de fundo o estado do Ceará, as suas belezas naturais, quer dizer, de alguma forma o Ceará também aparece emoldurado no enredo, enfim. Um detalhe só para fechar é o seguinte, me assustou muito, eu conheci a comissão da Beija-Flor, tinha 5, 6 pessoas, e essa comissão atualmente tem 11 pessoas. Eu acho um grande exagero, eu acho difícil você concatenar 11 cabeças na feitura de um enredo. Alguém ficou com alguma coisa, alguém ficou com outra, porque é muito complicado 11 pessoas, né, decidirem o enredo. Você vê que nós três, nem sempre nós concordamos exatamente, imagina 11 pessoas discutindo o enredo, né? Quer dizer, sei lá, me assustou um pouco a quantidade de pessoas, né? E um deles, que fazia parte ano passado, já não faz. O Cláudio Russo era da comissão e esse ano ele já não está mais, né? Mas eu achei que, na verdade, é um time de futebol. Só faltam as reservas, né? Os titulares já estão todos banco, aqui. Né? Falta o banco.